Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versos 21 a 33. Efésios, capítulo 5, versos 21 a 33. Estarei fazendo a leitura, peço que os amados acompanhem em silêncio. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, ela já nos exorta e fala aos nossos corações. Mas nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor continue falando conosco, ó Pai, e nos dê o entendimento, ó Pai, real que o Senhor quer para nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, as divisões bíblicas, esses títulos que nós vemos nas nossas Bíblias aí em negrito, eles servem para facilitar com que a gente se oriente sobre temas, sobre assuntos determinados dentro da Bíblia, mas eu preciso dizer para vocês que esses títulos eles não estão na Bíblia no original. Eles servem para nos balizar, nos orientar, dizer sobre o que aquele trecho, aquele parágrafo, aquele capítulo está falando, mas ele não está nos originais. Se nós olharmos nos originais, na língua em que foi escrita, aqui no caso de Efésios, no grego, nós não vamos encontrar esses títulos das perícopes, que são esses parágrafos ou esses textos menores, se assim nós podemos chamar. Mas servem para nos orientar. Nesse texto aqui não é diferente, por isso nós começamos a ler a passagem de hoje no verso 21. Quando Paulo está falando aqui sobre a obra das trevas e a obra da luz, sobre a necessidade que nós temos de nos santificarmos, e aí ele começa então no verso 21 dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele continua ali no seu texto falando especificamente para maridos e mulheres, esposos e esposas. A gente vê que ele faz uma abordagem muito profunda sobre esse relacionamento, sobre marido e esposa, fazendo uma clara analogia à relação entre Cristo e a sua igreja. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, debatida. Nela, Paulo destrincha como deve ser o relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento entre cônjuges. Fala do relacionamento de Cristo com a sua noiva, a sua igreja, a menina dos olhos de Cristo. E sobre isso, irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos pensando no seguinte tema, a submissão que revela
a Cristo. A submissão que revela a Cristo. E, em primeiro lugar, a submissão que revela a Cristo é a submissão que revela o amor de Cristo. Submissão é uma palavra que em nossa língua, inclusive nos nossos dicionários, ela tem uma definição, digamos assim, um tanto quanto pobre. Submissão, um termo usado muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa cultura, para dizer que alguém é inferior, para dizer que alguém deve obedecer a um outro alguém. Eu me lembro que, um tempo atrás, durante a pandemia, eu li um livro do reverendo Hernandes, Paulo, o apóstolo de Cristo. Talvez algum dos irmãos já tenha tido a oportunidade de ler esse livro. E eu gostei bastante daquele livro e fiquei empolgado quando terminei de ler aquele livro. É um livro pequeno. E eu tirei uma foto, postei nos meus status, nas minhas redes sociais, né? Nossa, que livro maravilhoso. E eu lembro que uma colega, né, da época de escola, ela veio e eu falei assim, Paulo, o apóstolo de Cristo, né, na legenda, um grande homem usado por Deus. E ela colocou assim, um grande homem usado por Deus, mas machista, opressor. Um homem que era duro com as mulheres. E eu falei para ela assim, não, um homem servo de Deus, segundo o coração de Deus, seguindo aquilo que Deus orienta para nós seguirmos como seus servos. Então a gente tem na nossa cultura um entendimento que submissão é estar por baixo, perder a sua autonomia ou ser mandado. No Novo Testamento, a palavra usada é o verbo grego hipostasso, que significa colocar-se em ordem, alinhar-se, cooperar voluntariamente sobre uma liderança. Cooperar voluntariamente sobre uma liderança. Não carrega a ideia, irmãos, de humilhação. Não carrega a ideia de seguir uma ordem, de ser um capachozinho mandado. Esse texto, ele é muitas vezes mal interpretado. As pessoas falam mesmo, esse Paulo, ele era muito machista. Esse Paulo, ele era muito rígido com as mulheres. Em uma outra passagem, ele diz que as mulheres têm que ficar caladas na igreja e que se elas tiverem alguma dúvida, que elas cheguem em casa e perguntem para os seus maridos. Paulo, ele está dizendo aqui que submissão é caminhar lado a lado. É caminhar sobre a mesma missão. O verso 21 diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, meus irmãos, a submissão ela é mútua. Ela é uma via de mão dupla. Ela deve estar enraizada no amor e no respeito, nunca na opressão. Nunca na opressão. Eu me lembro que eu falei para essa colega assim, ok, você está dizendo que Paulo ele é machista, que ele é impositor, opressor, mas você parou para ler o restante do texto? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ah, meus irmãos, a missão para os homens aqui ela é muito mais difícil. Nem se compara. Quem somos nós para amarmos as nossas esposas? Por mais que as amemos como Cristo amou a sua igreja, como Cristo ama a sua igreja. A submissão é a chave para o sucesso da sociedade. É a chave para o sucesso da humanidade. A instituição criada por Deus, central, uma instituição central criada por Deus, o casamento. Por isso a esposa deve ser submissa ao seu marido, e o marido deve se sacrificar pela sua esposa. Meus irmãos, a família é a instituição primária criada por Deus. Deus criou o homem. O homem andava triste, cabisbaixo, sozinho, naquele jardim, e Deus então resolve criar-lhe uma auxiliadora, Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira instituição criada por Deus, a família. E, irmãos, a família é alvo ferrenho de Satanás. Nós temos visto nos nossos dias uma briga, uma guerra constante contra a família. É um movimento feminista que tenta tirar a masculinidade dos homens. É uma ideologia de gênero que diz que você pode ser o que você quiser, da forma como você quiser, quando você quiser. A família tem sido constantemente atacada, meus irmãos.
ideias marxistas que dizem que a família de fato precisa ser destruída. O homem, como esse ser opressor, ele tem que ser combatido. As mulheres então precisam se impor sobre os homens e, irmãos, viram uma guerra. A família tem sido constantemente atacada por todos os lados, todas as partes. A gente tem visto nos nossos dias famílias completamente desestruturadas, em que, se nós seguíssemos ou olhássemos para o que o Senhor nos orienta através da palavra, nós vemos que é algo completamente diferente. Famílias em que a mulher toma a liderança, as rédeas do lar, porque o marido, muitas vezes, ele não quer ter esse compromisso de ser o líder do seu lar. Homens, nós fomos chamados para ser líderes nos nossos lares. Nós somos chamados para ser pastores nos nossos lares. Essa incumbência é nossa, não é das nossas esposas. Muitas e muitas vezes nós vemos homens, e enche o peito para falar: olha, eu trabalho, eu trago sustento para essa casa. A responsabilidade da educação, a responsabilidade da evangelização e do discipulado nessa casa é dessa mulher para com essas crianças. Totalmente errado, totalmente discrepante, irmãos. Essa responsabilidade foi dada a nós, homens. E quando essa ordem natural das coisas, ou essa ordem bíblica, entendendo essa cosmovisão bíblica, quando ela está, de certa forma, alterada, nós vemos que a família desestruturada caminha a passos largos para o fracasso. Quantas e quantas famílias, irmãos, têm caminhado a passos largos para esse fracasso, esse abismo? Paulo, então, ele começa falando a família, porque nós entendemos que se a família caminha bem, as outras coisas caminharão bem consequentemente. Na época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, o casamento no Império Romano era regido por uma figura do pater família. Ou seja, o homem, ele mantinha a autoridade absoluta sobre a casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus servos, e isso sim, era feito de forma opressora. Nesse modelo, a mulher era vista como ser inferior, e muitas vezes tratada como uma propriedade do seu marido. Paulo, ele não ignora esse contexto que eles estavam inseridos. Mas, pelo contrário, Paulo, aquele que muitos o chamam de machista, opressor, ele transforma, ele vem aqui para transformar esse modelo e dizer que, não, o marido ele deve ser aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, e ela sendo submissa, ou seja, andando sobre a mesma missão, cooperando, sendo de fato uma verdadeira cooperadora. A esposa que continua a se submeter, mas não mais como escrava, não mais como uma propriedade, mas sim como uma parceira, que caminham lado a lado, que tem prazer em estar juntos. Meus irmãos, o casamento, ele deve ser algo como a imagem visível de Cristo com a sua igreja. Paulo chama essa relação de mistério, isso a gente vai ver lá no verso 32. O casamento não é apenas uma realidade social, mas um símbolo espiritual profundo. Quantos relacionamentos a gente tem visto hoje em dia, irmãos, destroçados e acabando, muitas vezes por situações que, se nós pararmos e olharmos, analisarmos um pouquinho, a gente vai ver que por motivos fúteis. Motivos fúteis. E já tem-se uma ideia na nossa sociedade que, beleza, eu vou casar, eu gostei dela, nossa, bonitinho, nossa, que maravilhoso. Mas se não der certo, tchau. Quantos e quantos casamentos, irmãos, têm se acabado no primeiro ano? E hoje é mais fácil, você se divorciar do que você se casar. Antigamente acho que tinha uma dificuldade um pouco maior, hoje em dia é bem fácil. As pessoas se divorciam assim online. Paulo chama essa relação de mistério. Paulo chama essa relação de algo criado por Deus. Imagine você que na época de Paulo, em uma grande casa romana,
Na sala principal havia um enorme espelho de bronze. Sabe aqueles espelho bonito, que tem a moldura bem trabalhada? Era caro, polido, símbolo de status, ou seja, não era qualquer pessoa que podia ter um espelho daquele na sua casa. Mas com o passar do tempo, aquele espelho foi colocado de lado, aquele espelho foi ficando empoeirado, aquele espelho foi ficando riscado, mas ele ainda estava ali. Mas ele já não mais refletia claramente a imagem daquele que se olhava. Ele estava lá no canto, empoeirado, sujo, arranhado, e quando as pessoas passavam na frente dele, já não era mais aquela imagem límpida, já não era mais aquela imagem bonita. O casamento na cultura greco-romana era assim, irmãos. Ele tinha forma, mas o brilho estava coberto pela poeira, pela sujeira, pela desigualdade. A esposa era vista como um objeto. Paulo vem e no Evangelho, ele, através de apresentar o Evangelho para essas pessoas, ele não joga fora o espelho, mas ele restaura. Meus irmãos, quantos casamentos têm se acabado pela poeira? Paulo fala, olha, esse espelho precisa ser limpo, esse espelho precisa ser restaurado. Ele mostra que o casamento deve refletir algo muito maior, ou seja, os casamentos devem refletir a glória de Deus, irmãos. Aplicando isso para as nossas vidas, as esposas precisam ser de fato submissas, sem ser escravas. Mas essa confiança de ser submissa, ela de fato só será submissa a quem ela confia. Valorize, minhas irmãs, a liderança do seu marido. Valorize a liderança espiritual do seu marido. Apoie-o em decisões importantes em vez de competir. A gente tem visto casamentos hoje em dia, irmãos, que é uma verdadeira queda de braço. Não, eu ganho mais, não, eu trabalho mais, não, meu carro é melhor, não, eu faço isso melhor e você não me valoriza. A gente tem visto uma competição. Mostre respeito ao seu esposo, às suas palavras, às suas atitudes. Seja temperante. Mas não acaba por aí. Para os maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja significa sacrificar-se em amor, não por imposição. Priorize o bem-estar da sua esposa acima do seu conforto. A gente tem visto hoje em dia, irmãos, e nessas gerações que estão vindo agora, né, verdadeiros homininos, né? Homens que ficam dentro dos seus lares sendo cuidados pela mamãe e pelo papai até 30 anos, até 40 anos, e daqui a pouco sai de casa, arruma uma esposa, se casa e ele quer que a esposa seja como a mamãe. E não vai ser. Não vai ser. Priorize o bem-estar da sua esposa. Seja o primeiro a pedir perdão, a ceder, se for preciso. Seja o primeiro a pedir perdão, irmãos. Nós temos falado aqui, vira e mexe, a gente tem falado sobre isso aqui. Como é difícil pedirmos perdão. Seja você, esposo, o líder da sua casa, o pastor, o sacerdote do seu lar, o primeiro a pedir perdão. Ore com a sua esposa, ore com ela e por ela. Há também, irmãos, aplicações que nós podemos trazer para a igreja. Assim como a esposa e o marido se relacionam em amor e respeito, a igreja deve viver em submissão amorosa a Cristo. Em submissão amorosa, deixe que Cristo conduza a sua vida, as suas decisões diárias. Confie mais na palavra do que em sentimentos ou opiniões. Sirva na igreja com alegria, não com obrigação. Meus queridos, a submissão ela revela o amor de Cristo. A submissão, em segundo lugar, ela revela a santidade de Cristo. Versos 26 e 27. Nós podemos ver que Paulo ele mostra que Cristo se entregou pela igreja com um propósito maior do que simplesmente resgatá-la ou de condená-la. Ele amou para santificá-la.
Cristo se entregou por amor à igreja para santificá-la. O amor, ele cuida e purifica. O pastor Robertson McClink, reitor de uma grande universidade nos Estados Unidos, teve uma carreira brilhante, de muito prestígio, como professor, como reitor ali daquela universidade. Porém, a sua esposa Muriel desenvolveu Alzheimer, ainda muito nova, para se ter Alzheimer. À medida que a doença avançava, ela passou a depender cada vez mais de Robertson. Aquele homem, no ano de 1990, ele toma uma decisão que impactou aquelas pessoas que o conheciam. Aquele homem influente, aquele homem conhecido, aquele homem com uma carreira brilhante, acadêmica, brilhante. Ele decide então pedir exoneração do seu cargo, se afastar das suas funções todas e cuidar da sua esposa. Durante alguns dias, alguns meses, as pessoas não entenderam e aquele homem disse: a decisão foi fácil. Não se tratava de um sacrifício, mas de um privilégio cuidar da minha esposa. Muriel cuidou de mim por mais de 40 anos, agora é a minha vez de cuidar dela. É um chamado de amor. Durante os anos, irmãos, aquela doença avançou. Robertson cuidou de Muriel com paciência, ternura, até o fim de sua vida. Ele via que o casamento não é como um contrato, mas reflexo do amor de Cristo. Não foi difícil tomar essa decisão. Talvez a olhos humanos, muitos falaram assim: cara, por que você não paga alguém para cuidar da sua esposa? Não, ele se afastou das suas atribuições e foi cuidar da sua esposa. Assim como Muriel dependia totalmente do cuidado de seu esposo, nós também precisamos, irmãos, nos submeter ao cuidado de Cristo. Nós não conseguimos sozinhos. Nós jamais conseguiremos sozinhos. Nós recebemos purificação, transformação, santidade, quando nós buscamos de fato a Ele, o noivo da igreja. A lição é simples: é entregar a sua vida a Cristo, obedecer a sua palavra, confiar no seu amor, é o caminho para nós sermos verdadeiramente santificados. Nós não conseguiremos sozinhos, irmãos. A submissão da igreja ao Senhor, primeiro, ela revela o amor de Cristo em nós. Segundo, ela revela a sua santidade. Terceiro, a submissão revela a unidade e plenitude em Cristo. Paulo está mostrando que submissão no casamento não tem como objetivo anular a figura da esposa. Não tem como objetivo oprimir a figura da esposa. Essa união não é apenas física, mas ela é uma união emocional. Ela é uma união espiritual, ela aponta para algo muito maior. Paulo diz lá no verso 32, o mistério. Eu estou fazendo analogia entre o relacionamento entre esposo e esposa, mas eu estou querendo falar sobre algo muito mais profundo, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Nesse texto que nós acabamos de ler, fala que Cristo é o cabeça desse corpo. Como no casamento, irmãos, reflete a dependência, a nossa dependência, a codependência um do outro. Por mais que a esposa seja alguém que consegue ir muito bem em muitas áreas, ela depende do esposo e vice-versa. Da mesma forma, nós vivemos esse chamado, o marido amando de forma sacrificial. Nós vemos que Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a sua vida, e isso começou, irmãos, lá no Éden. Enviarei aquele que pisará na cabeça da serpente, aquele que restaurará vidas, aquele que restaurará famílias. Um casal idoso, casado há mais de 50 anos, foi perguntado qual era o segredo de permanecerem por tanto tempo juntos e ainda assim ter a alegria um com o outro. O marido, em um tom alegre, ele responde: quando nós nos casamos, nós plantamos 2 árvores no quintal. E todas as vezes que nós nos desentendíamos,
Todas as vezes que eu ficava chateado com a minha esposa, eu pegava um baldinho de água e regava a árvore dela. E todas as vezes que ela ficava chateada comigo, ela pegava o baldinho e regava a minha árvore. Hoje nós temos aí 2 árvores maravilhosas. A gente pode olhar e pensar assim, então esse povo brigou bastante. Então esse povo se desentendeu bastante. Irmãos, essa ilustração mostra que nós não teremos apenas a bonança no casamento. Nós não teremos apenas a bonança nas nossas vidas, mas nós teremos dias difíceis sim. Teremos dias de divergência. Teremos dias em que a gente não quer nem olhar para a cara um do outro, mas a gente precisa olhar para a cara um do outro. Dias difíceis. Dias em que nós não podemos nos esquecer que ainda assim, naquele dia difícil que você e minha irmã está odiando o seu abençoado, que você queria degolá-lo, que você queria dar uma banda nele, ainda assim você precisa zelar por ele, cuidar dele, caminhar com ele, apoiá-lo, defendê-lo. Essa semana eu estava brincando com alguns colegas lá, né, e eles perguntaram assim, e aí, Marcos, o que as pessoas se chamam lá na igreja? Presbítero, seminarista, de pastor? Eu falei, meu irmão, pode me chamar de qualquer coisa, menos de feio. Não porque eu vá achar ruim, mas porque a minha mulher vai brigar com os irmãos. Eu acho que não só ela, né, mas minha mãe também, né, algumas pessoas aí irão me defender. Defenda seu esposo, defenda a sua esposa, caminhem juntos. Teremos dias difíceis, irmãos, teremos dias conturbados, mas nós precisamos olhar para aquelas árvores que estão lá no jardim. Estão grandes, porque nós cuidamos um do outro. Paulo mostra aqui que o relacionamento entre marido e esposa deve ser marcado pelo amor e submissão, mesmo diante das divergências. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, mesmo diante das divergências, e esse amor é sacrificial. Não é um amor simples, não é um amor de boca, mas é um amor de atos, de palavras, de atitudes. A esposa deve confiar e responder em respeito ao seu marido. Quando ambos cuidam um do outro, o relacionamento floresce. Assim como aquelas árvores se tornaram grandes, fortes, frondosas. Para concluir, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele nos mostra que o casamento não é uma simples união entre um homem e uma mulher, mas um reflexo vivo do amor de Cristo pela sua igreja. Então deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma auxiliadora que lhe seja idônea, que caminhe junto. Ah, Marcos, essa palavra não é para mim. Eu não sou casado. Eu nem penso em casar. Não, estou solteiro e eu acho que permanecerei solteiro. Essa palavra é para todos nós. Nós precisamos nos submeter àquele que é o cabeça, Cristo. Nós como igreja, irmãos, precisamos nos submeter dia após dia ao chamado que Ele nos faz de sermos submissos a Ele, de sermos uma igreja pura, santa, sem mácula. Uma igreja gloriosa. Assim como Cristo não abandona a igreja, nós também não podemos abandoná-lo, né, se isso estivesse sob nossas mãos. A nossa oração deve ser, olha Senhor, não me deixe te deixar. A nossa oração deve ser, olha Senhor, eu me prostro diante do Senhor e nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, de angústia, não me deixe fraquejar, Senhor. Portanto, irmãos, essa passagem nos lembra que cada lar cristão é uma parábola viva da relação entre Cristo e a sua igreja. Cristo é esse que nos protege. Cristo é aquele que cuida de nós. É aquele que quando alguém vem nos difamar, ele fala assim, não, a minha igreja é a menina dos meus olhos. Que cada marido, irmãos,
cada esposa possam viver esse chamado. O casamento, ele deve ser uma bênção. Se nós tivermos casamentos alicerçados no Senhor, nós teremos crentes melhores, teremos uma igreja melhor. A gente tem visto, irmãos, que o número de divórcios, de divergências entre casais que estão dentro das igrejas é praticamente igual ou igual aos casais do mundo. Olha, eu casei para ser feliz. Eu não estou feliz. Tchau e benção. Tchau, até logo. Tchau, obrigado. O casamento deve ser para sempre, até que a morte nos separe. Que nós possamos refletir sobre isso, sendo submissos ao Senhor, sendo submissos à sua palavra, sendo submissos a Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Que Ele nos abençoe. Abaixe sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós iremos cantar um último cântico. Vamos orar primeiramente, depois nós cantaremos. Os irmãos podem vir. Santo Deus, Pai querido, rendemos graças ao Teu nome, ó Deus. Agradecidos pela Tua bondade. Ó Deus, o cuidado que o Senhor tem tido para com os nossos casais. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor mantenha, ó Deus, os relacionamentos dos irmãos aqui, dos cônjuges, de forma saudável. Que os casamentos aqui, que as famílias reflitam, ó Deus, a Tua graça, a Tua glória. Ó Pai, faz com que nós sejamos, de fato, verdadeiras testemunhas, ó Deus, que caminhem, ó Deus, para a glória do Teu nome. E nós, esposos, maridos, que sejamos, ó Pai, como Paulo orienta aqui aos Efésios, ó Pai. Nos sacrifiquemos pelas nossas esposas, pelas nossas famílias. Que as esposas aqui, ó Pai, sejam submissas, entendendo que esse é um mandado, ó Deus, um mandato do Senhor, ó Pai. Para que caminhemos juntos, para que caminhemos bem. Continua abençoando as famílias aqui da Igreja Presbiteriana do Lago Azul. Rendemos graças ao Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.